Você já parou para pensar no que mais as pessoas têm medo de perder com a idade? Não é a força física, não é a beleza. O maior medo da maioria das pessoas é perder a memória, perder quem são, não reconhecer mais os próprios filhos, os próprios netos. O Alzheimer afeta hoje mais de 50 milhões de pessoas no mundo. E o Brasil é um dos países com maior crescimento de casos. Provavelmente você conhece alguém que passou por isso. Um avô, uma avó, um familiar. E talvez você mesmo já tenha se perguntado: será que isso pode acontecer comigo? O que a ciência descobriu nos últimos anos sobre prevenção do Alzheimer é impressionante. E uma das ferramentas mais poderosas que existe para proteger o seu cérebro não custa nada, não precisa de receita médica e está disponível para qualquer pessoa. É o exercício físico, mas não da forma superficial que você já ouviu por aí. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece dentro do seu cérebro quando você se movimenta, com base em estudos científicos sérios. E no final você vai saber o que fazer para proteger o seu cérebro agora, independentemente da sua idade. Então vamos começar entendendo o que é o Alzheimer e como ele começa. Para entender como o exercício protege o cérebro, você precisa entender o que o Alzheimer faz com ele. E eu vou explicar de uma maneira bem simples. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, os neurônios, que são as células do cérebro, vão morrendo progressivamente. O principal mecanismo envolve o acúmulo de duas proteínas anormais no cérebro: a beta-amiloide, que forma as chamadas placas amiloides entre os neurônios, e a proteína tau, que se acumula dentro dos neurônios e destrói sua estrutura interna. Essas placas interrompem a comunicação entre os neurônios e, eventualmente, causam a morte deles. O cérebro literalmente encolhe. As primeiras regiões afetadas costumam ser as ligadas à memória, especialmente uma estrutura chamada hipocampo, que é fundamental para formar novas memórias. E aqui vem um detalhe muito importante que a maioria das pessoas não sabe. O Alzheimer começa a se desenvolver no cérebro décadas antes dos primeiros sintomas aparecerem. Estudos mostram que as alterações cerebrais podem começar 20 ou até 30 anos antes do diagnóstico. Isso significa que a janela de prevenção é muito mais longa do que imaginamos, e que o que você faz hoje, aos 30, 40 ou 50 anos, importa muito para o seu cérebro aos 70. Quando você se exercita, o seu cérebro produz uma proteína chamada BDNF, que em português significa fator neurotrófico derivado do cérebro. O nome é complicado, mas a função é bem simples de entender. Pense no BDNF como um fertilizante para o seu cérebro. Assim como uma planta precisa de fertilizante para crescer forte e resistente, os seus neurônios precisam do BDNF para sobreviver, se fortalecer e criar novas conexões. Essa proteína protege os neurônios existentes, estimula a formação de novos neurônios e fortalece as sinapses, que são as pontes de comunicação entre as células cerebrais. E qual é a relação com o Alzheimer? Pesquisas mostram que pessoas com Alzheimer têm níveis significativamente reduzidos de BDNF no cérebro. Há indícios de que a deficiência dessa proteína pode contribuir para a vulnerabilidade dos neurônios ao acúmulo das proteínas tóxicas que caracterizam a doença. O exercício físico, especialmente o aeróbio, é um dos estímulos mais potentes conhecidos para aumentar a produção de BDNF. Estudos mostram que uma única sessão de exercício aeróbio já eleva os níveis de BDNF no sangue, e com a prática regular, esse efeito se acumula e se torna duradouro. Em outras palavras, cada vez que você vai caminhar, correr ou andar de bicicleta, você está literalmente regando o seu cérebro. Vamos falar agora de evidências concretas. A relação entre exercício físico e saúde cerebral é uma das áreas mais ativas da pesquisa em neurociência hoje. Vou te apresentar alguns achados importantes, claro, sem exagerar nos resultados deles. O primeiro dado: exercício aumenta o volume do hipocampo. Um estudo publicado nos periódicos científicos
acompanhou adultos mais velhos e mostrou que aqueles que praticaram exercício físico aeróbio durante um ano tiveram aumento de cerca de 2% no volume do hipocampo, essa região do cérebro mais afetada nas fases iniciais do Alzheimer. O grupo que não se exercitou apresentou redução no volume dessa mesma região. Isso é significativo, porque o hipocampo naturalmente encolhe com a idade, e o exercício não só freou esse processo, como o reverteu. Segundo achado, pessoas ativas têm menor risco de demência. Revisões sistemáticas de múltiplos estudos que analisam os resultados de dezenas de pesquisas juntas mostram de forma consistente que pessoas fisicamente ativas têm risco menor de desenvolver demência em comparação com pessoas sedentárias. As estimativas variam entre os estudos, mas a direção da evidência é clara: mover o corpo protege o cérebro. Terceiro achado: exercício melhora a memória e a cognição em adultos saudáveis. Não é só prevenção da doença. Estudos mostram que adultos de meia idade que praticam exercício físico regularmente têm melhor memória, mais velocidade de processamento cognitivo e melhor função executiva, que é a capacidade de planejar, tomar decisões e focar. Porém, uma ressalva bem importante: é preciso ser bem honesto. A ciência ainda não pode afirmar que o exercício previne o Alzheimer de forma definitiva e garantida. O que os estudos mostram é uma associação forte e consistente entre atividade física e menor risco de declínio cognitivo. Alzheimer é uma doença complexa, com múltiplos fatores genéticos, metabólicos e ambientais. O exercício é uma peça muito importante desse quebra-cabeça, mas não é a única. Isso não diminui o valor da evidência, pelo contrário, reforça a importância de agir, de se movimentar. Alguns outros mecanismos do porquê o exercício protege o nosso cérebro. O BDNF, como eu falei anteriormente, é o mecanismo mais estudado, mas o exercício protege o cérebro por vários caminhos ao mesmo tempo, e vou te mostrar alguns deles. Primeiro, melhora do fluxo sanguíneo cerebral. O exercício aeróbio aumenta a circulação sanguínea no cérebro, o que melhora a entrega de oxigênio e nutrientes para os neurônios. Um cérebro bem irrigado funciona melhor e é mais resistente aos danos. Segundo, reduz inflamação crônica. A inflamação crônica de baixo grau, aquela que ocorre silenciosamente no corpo ao longo dos anos, é um dos fatores associados ao desenvolvimento de várias doenças, incluindo o Alzheimer. O exercício regular tem efeito anti-inflamatório sistêmico, reduzindo marcadores inflamatórios no sangue e no cérebro. Terceiro, melhora a qualidade do sono. Esse é um mecanismo indireto, mas muito importante. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema de limpeza chamado sistema glifágico, que remove resíduos metabólicos acumulados ao longo do dia, incluindo as proteínas beta-amiloide e tau associados ao Alzheimer. O exercício regular melhora a qualidade e a profundidade do sono, o que potencializa essa limpeza noturna do cérebro. E quarto, melhora a sensibilidade à insulina. O Alzheimer já foi chamado por alguns pesquisadores de diabetes do tipo 3, porque a resistência à insulina no cérebro parece desempenhar um papel no desenvolvimento da doença. O exercício é uma das intervenções mais eficazes para melhorar a sensibilidade à insulina em todo o corpo, incluindo o cérebro. Então, o que fazer na prática? Qual exercício? Quanto tempo? Com qual frequência? Qual é o tipo de exercício? O exercício aeróbio é o mais estudado e o que apresenta evidências mais consistentes para a saúde cerebral. Isso inclui caminhada rápida, corrida, ciclismo, natação, dança, qualquer atividade que eleve a frequência cardíaca de forma sustentada. A combinação de aeróbio com musculação parece ser ainda mais benéfica, porque o treino de força também tem efeitos positivos na cognição, especialmente na função executiva. Quanto tempo e com qual frequência? As diretrizes de saúde recomendam pelo menos 150 minutos de atividade aeróbia moderada por semana, o que dá 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Mas os estudos mostram que mesmo quantidades menores de exercício já trazem benefícios cerebrais. Uma caminhada de 20 a 30 minutos na maioria dos dias da semana já é um ponto de partida muito relevante. E qual intensidade? Para a produção da proteína BDNF, exercícios de intensidade moderada a vigorosa parecem ser os mais eficazes. Uma referência prática: intensidade moderada é quando você consegue falar frases inteiras,
mas está claramente se esforçando. Intensidade vigorosa é quando você consegue falar apenas palavras soltas, mas você não precisa correr maratonas, só precisa sair da zona do conforto. E quando começar? Imediatamente. Independentemente da sua idade, estudos mostram benefícios cognitivos em pessoas que começam a se exercitar aos 60, 70 anos. O cérebro tem uma plasticidade surpreendente. Ele responde ao exercício em qualquer fase da vida. Mas quanto antes você começar, maior o efeito protetor acumulado ao longo do tempo. Então deixa eu resumir o que você aprendeu hoje nesse vídeo. O Alzheimer começa a se desenvolver décadas antes dos sintomas. A prevenção precisa começar bem cedo. O exercício físico aumenta uma proteína chamada BDNF, que é o fertilizante do cérebro, que protege e fortalece os neurônios. Estudos mostram que pessoas ativas têm menor risco de declínio cognitivo e maior volume do hipocampo. O exercício protege o cérebro por vários caminhos: fluxo sanguíneo, redução da inflamação, qualidade do sono e sensibilidade à insulina. 150 minutos de atividade aeróbica por semana é a recomendação padrão, mas qualquer movimento já é melhor do que o sedentarismo. E eu sei que é fácil adiar. Vou começar na semana que vem, quando tiver mais tempo, quando a academia ficar mais barata, mas o seu cérebro está envelhecendo agora, não na semana que vem. Cada dia de movimento é um dia de proteção. Cada dia parado é uma oportunidade perdida. Você não precisa de academia, não precisa de equipamento. Uma caminhada de 30 minutos hoje já é o passo real na direção de um cérebro mais saudável. Me conta aqui nos comentários, você pratica alguma atividade física regularmente? Se sim, já percebeu alguma diferença na memória ou no foco? Quero muito ler a sua experiência aqui embaixo. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que você conhece que está no sedentarismo. Pode ser um empurrão que faltava. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem um vídeo assim, baseado em ciência e sem enrolação.